Então, vê lá, pessoal, nessa aula de hoje, estou recapitulando, né, essa questão das ligações e irei adiantar a parte de ligação metálica. Na ligação iônica, eu tenho justamente a atração entre aqueles que um queria perder, outro queria ganhar. Formou íons com cargas opostas, ele se atrai. Na ligação covalente, ocorre os parezinhos, né? Os pares de elétrons são compartilhados. Os dois querem ganhar e aí só compartilha porque fica de uso comum. Ok. Está aqui ainda exemplificando. E, por fim, a ligação metálica. Pessoal, como é que está a voz? A voz está tranquila? Tá beleza? O áudio? Tá ok, tá dando pra ouvir. Tá, né? Tá. Pronto. A gente sabe que hora ou outra pode ter algumas oscilações, né? Mas vamos lá. Na ligação metálica, como o próprio nome está dizendo, vai ocorrer entre os metais para formar as ligas, né? Para formar as estruturas ali metálicas. Então eu tenho, na verdade, aqui na ligação metálica, eu tenho algo diferente. Não vai ocorrer perda de elétrons, nem vai ocorrer compartilhamento. O que vai acontecer é uma grande quantidade de elétrons livres. Olha essas bolinhas em amarelo. Representam elétrons livres. Os átomos dos metais, eles são átomos, normalmente são átomos grandes. E os elétrons da última camada ficam muito longe do núcleo, ficam muito soltos. Aí o que é que acontece? Formam nuvens de elétrons livres. E essas nuvens de elétrons livres terminam garantindo uma estabilidade para todos os átomos ali. É como se todos os átomos pudessem contar com aqueles elétrons ali. E fica estável por conta da nuvem de elétrons livres. É por isso que o livro de vocês, olha, destaca aqui, ó, elétrons livres e nuvem eletrônica, que são dois conceitos importantíssimos para compreender a ligação metálica. Então, o que é característico dos metais? Eles conduzem bem a corrente elétrica, eles conduzem bem o calor, e a condução muito eficiente de corrente elétrica e de calor se dá justamente por conta desses elétrons livres. É por isso que você, né, se você tocar ali na tomada com um prego ou qualquer outro metal, você vai levar um choque. Por quê? Porque esse material, o metal, ele é formado por átomos de metais que estão com elétrons livres. Os elétrons da última camada estão livres, formando nuvens eletrônicas. E é esses elétrons que, quando colocar na tomada, eles vão ser direcionados todos em um sentido. Vão querer passar pelo teu corpo. É isso a sensação do choque, né? Então, alguém aqui que já tenha levado um choque em alguma tomada, em algum aparelho elétrico, né? Vai saber que é uma sensação como se alguma coisa estivesse batendo mesmo, com força no teu corpo, no teu dedo, sei lá, onde você levou o choque. São justamente os elétrons livres daquele pedaço metálico, daquele fio metálico, por exemplo, que foram direcionados para o teu corpo. Tá certo? Então, lá, pessoal, resumindo ligação metálica, eu terei nuvens de elétrons livres se movimentando livremente ali na estrutura, naquele aglomerado de átomos de metais, garantindo uma estabilidade a todos. E aí eles ficam estáveis. É a chamada ligação metálica. Ela é diferente das outras, né? Você viu que nas outras a gente tinha uns componentes bem diferentes, né? Era um queria ganhar elétron, o outro queria ganhar, outro queria perder.
formou-se a ligação iônica. Ou ambos queriam ganhar, formou-se a ligação covalente, com o compartilhamento do pares de elétrons. E na metálica, tem os elétrons livres, garantindo a estabilidade de todo o conjunto, certo? Aqui o livro de vocês traz alguns metais com algumas características, né? Vamos lá, só para a gente conhecer, não é para querer decorar isso aqui não, viu, pessoal? É só para a gente conhecer, olha, né? O sódio, né? Ó, temperatura de fusão, 98 graus Celsius. Temperatura de ebulição, ó, passar o sódio para o estado de vapor, 892 graus Celsius. E tem uma densidade de 1 grama por ml. Aí aqui tem outros componentes aqui, né? Ó, outros componentes, magnésio, alumínio, não vou ler todos. Apenas mostrar que esses metais têm suas características, né? Por exemplo, uma cor, um aspecto visual, né? Prateado, cinzentado, vermelho. O cobre, ele é avermelhado, né? Você já deve ter visto um fio de cobre ali, ele é meio avermelhado, de fato. Olha a temperatura de fusão dele, ó, para derreter o cobre. Para derreter o cobre, eu teria que aquecer até 1083 graus Celsius. E para evaporar, ó, é até estranho, né? Evaporar um metal. O metal agora está no estado gasoso. Mas acontece, depende da temperatura. Olha lá, a 2.595 graus Celsius, eu terei esse cobre passando para o estado gasoso, não é? Olha lá os valores de densidades, ó, a maior densidade aqui está no chumbo. A gente sabe, né? Tem essa ideia, é muito pesado, né? Esse chumbo é pesado, né? O chumbo, na verdade, o termo correto não é pesado, o termo correto é denso. Significa dizer que ele tem uma densidade elevada. Pronto, pode ser sim, viu? Foi perguntado aqui sobre Milena, né? Milena perguntou sobre a questão da definição de ligação iônica. Sim, iônica, covalente e a metálica. O que caracteriza cada uma dessas ligações é justamente isso que você mencionou aí. A ligação iônica, um quer perder, outro quer ganhar. O compartilhamento vai ocorrer na covalente e na ligação metálica eu vou ter nuvens de elétrons livres, garantindo a estabilidade. Perfeito. Aqui eu tenho ligas metálicas. O que é uma liga metálica? A liga metálica é quando você tem a união de mais de um metal, né? Mais de um metal ali. Por exemplo, aqui, ó, latão. O que é o latão? É a liga metálica, é a união, é a mistura de metais, né, do cobre com o Zn. Quem lembra quem é o Zn? Esse símbolo Zn, quem é? É o zinco. É o zinco, né? Alguns são fáceis de lembrar, outros, às vezes, a gente, né, tem que trabalhar um pouquinho mais, né, para ir fixando. Alguns são mais fáceis, né? Então, eu tenho lá, olha, o latão, aí, olha as porcentagens, né, de 67% a 90% de cobre, com mistura de 10% a 33% de zinco. Aí eu vou ter lá o chamado latão, não é? Tá aqui, ó, olha as aplicações. A química está em tudo, desde o funcionamento mais íntimo lá no interior de uma célula de um ser humano ou de qualquer outro ser vivo, até um componente na indústria, né? A química está em tudo. Aí tem lá o bronze. O bronze vai ser uma mistura, olha, de cobre, o zinco, o estânio. Sn é estânio. Ferro fundido é uma mistura de ferro com carvão, com carbono. Esse carbono vai ser obtido a partir da introdução de carvão, por isso que eu falei carvão, de carvão ali durante o processo de obtenção do chamado ferro fundido. Ouro 18 quilates, olha lá, né? É utilizado muito na fabricação de joias. Aí eu tenho a mistura de cobre, prata e o próprio ouro, né? AU de aurum, que é ouro, AG, prata, né, de argento, e aqui cor de cobre. Então eu tenho lá todos esses componentes
em quantidades diferentes, montando a liga metálica que nós chamamos de ouro. Aço inoxidável, ó, solda macia, aquela solda que o pessoal utiliza para fazer, né, para unir ferros, né, nas serralharias. Aí eu tenho aqui, olha o aço. Olha a diferença do aço para o ferro fundido. A diferença vai estar em quê? Apenas na porcentagem de carbono existente. Né? Na porcentagem de carbono existente, olha. Aqui eu tenho uma quantidade menor de carbono do que no ferro fundido. Ok? Pessoal, é interessante vocês perceberem, né? Por que eu fiz questão de ir mostrando aqui? Para mostrar que a química ela está em todo o nosso cotidiano, em tudo, tá certo? Nesse trabalho que eu pedi para vocês, é bom porque até chegaram alguns alunos agora, ó, no trabalho que eu pedi, qual é o trabalho? 5 substâncias químicas, a sua fórmula química, a fórmula estrutural, o desenho químico dela, né? E você comenta sobre a importância dela, qual é o efeito dela no corpo humano, se for um medicamento, se for um hormônio, dê preferência a isso, né? Aí você comenta por que isso? Porque para mostrar que de fato a química está em toda a nossa volta, né? E aqui, pessoal, olha, tudo que é regra possui lá suas exceções. A regra do octeto diz o quê? Diz que um átomo fica estável com 8 elétrons na última camada. Quem lembra como é que é chamada a última camada mesmo? De valência. Isso, boa. O pessoal está afiado aí. Camada de valência, né? Pois bem, mas acontece que existem algumas exceções, que inclusive nós já comentamos. Ó. O caso do gás nobre hélio, que ele é estável, né? O gás nobre lá, o hélio, da família 18, né? A família dos gases nobres, ele é estável e ele tem apenas 2 elétrons na sua última camada. Hidrogênio só tem 1 elétron na última camada, mas se ele ganhar um ou compartilhar mais 1 elétron, ele vai ficar com 2, vai ficar estável também. Aí entra com uma ideia de exceção a regra do octeto, certo? Então, existem algumas situações onde a coisa muda, é exceção. Né? Por exemplo, aqui, ó, olha essa situação, pessoal. Olha a situação que está aqui, ó, fórmula estrutural. Ó. Feita a fórmula que eu vou querer que vocês façam lá do material lá de vocês, né, do trabalho. Né? É a fórmulazinha química dele. Feita essas aqui assim, né? Só que aí das substâncias que vocês escolheram. Olha o fósforo. P. P é de fósforo, né? Aí eu tenho o seguinte, olha. O fósforo, ele tem 5 elétrons na última camada. Tá certo? O fósforo, ele tem 5. Tá até aqui sendo mostrado a distribuição dele, ó. Tem 5. Se ele tem 5, ele quer ganhar quantos? Quer ganhar 3 para ficar estável. Na verdade, ele vai compartilhar 3, não é? Por que ele não vai ganhar e sim compartilhar? Porque ele vai se unir com o cloro, ó. O cloro tem 7. Olha a distribuição do cloro aqui, ó. O cloro tem 7 na última camada. Ou seja, quem tem, olha a regrinha, quem tem 4, 5, 6 ou 7, quer ganhar elétrons. O fósforo tem quantos? Tem 5. Logo, ele quer ganhar. O cloro tem quantos? Tem 7. Logo, ele quer também ganhar. Ora, e como é que vai resolver isso? Pelo compartilhamento, ligação covalente. Então, ó, compartilhou 1, 2, 3. O fósforo tinha 5, compartilhou 3, ficou com 8. Respeitou a regra do octeto. Cloro tinha 7. Olha a distribuição dele aqui, ó. Tá até em destaque ainda. Tinha 7. Compartilhou 1. Ora, 7 com 1 compartilhado, 8. Respeitou também a regra do octeto. Agora, o pentacloreto de fósforo.
essa outra substância aqui do lado, ó. E esse aqui ficou rebelde, ó. Não quis obedecer à regra do octeto. O que é que aconteceu aí, ó? Cada cloro, tenho quantos aí? Tenho 5 cloros. Cada cloro está compartilhando 1. O cloro tem 7, com 1 compartilhado, fica 8. O cloro continuou respeitando a regra do octeto. Porém, o fósforo, ele, que tem 5, precisava de apenas 3 compartilhamentos, como aqui do lado. Mas o que foi que aconteceu? Olha com quantos compartilhamentos o fósforo fez aqui, ó. Fez 5 compartilhamentos. Passou de 8. Pode acontecer isso? Em algumas poucas exceções, isso acontece. Por isso que o livro coloca aqui, ó, exceções à regra do octeto. Regra do octeto e suas exceções. Certo? Por conta dessa situação aí. Tá bom? Mas, pessoal, vocês, nono ano, né, ou mesmo no primeiro, segundo, terceiro ano, não vai se preocupar com as exceções. Apenas saber que elas podem acontecer. Existem. Tá certo? Mas aí você vai se preocupar com a regra geral. Tá certo? Que é o que é cobrado em vestibulares, em Enem, né? Que vai ser cobrado em avaliações futuras, quando vocês forem fazer, tá certo? E aí, então, fica essa ideia, tá bom? Aqui tem algumas outras exceções também, ó. Tem algumas outras exceções, tá vendo, ó? O boro com flúor, berílio com 2 flúors, né? O alumínio com os 3, cadê? Importantes exceções à regra do octeto. São algumas exceções mais frequentes, mas não precisa você estar querendo decorar todas elas. O que é que você vai o que é que você vai aprender? O que é que você vai segurar, fixar desse capítulo? As 3 ligações e a ideia geral da regra do octeto. Tá certo? Ok. Vamos lá. Aí eu tenho aqui, pessoal, não risque não. Ó, não precisa desativar lá esse recurso não, né? Ninguém vai riscar não. Veja. Agora é com você. Vamos tentar responder essa questão aqui? Vamos tentar responder o agora é com você. Olha. Cadê? Olha o que é que nós temos aqui nessa questãozinha. Tem uma resolvida antes, que talvez para servir de modelo de raciocínio, vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, alguém colocou observação. Vai ter sim, vai ter a chamada. Eu vou pedir. Essa aula ela vai até 11h20, né? Deixa eu ver, 11h20. Quando tiver faltando mais um pouquinho, aí eu peço para vocês colocarem um nome, tá? Obrigado por ter lembrado. Se bem que hoje eu estava bem esperto nisso. Veja, pessoal, questão comentada, resolvida, para servir de modelo mesmo, né? Para as outras, ó. As figuras abaixo representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias a temperatura ambiente. Aí tem lá, figura 1, figura 2, figura 3. Aí, veja o que é que nós temos aqui, ó. Pessoal, ele está querendo que você identifique, certo? Se a substância vai ser uma substância iônica, uma substância metálica ou uma substância molecular. Substância iônica, formada por ligação iônica. Substância metálica, formada por ligações de elétrons livres, lá, pela estabilidade do elétron livre, ligação metálica. E a substância molecular, formada por ligações covalentes, aquela onde ambos querem ganhar. Vamos lá. Pessoal, esse raciocínio se repete bastante, olha. Eu tenho aqui, olha, tá vendo esses grupinhos aqui, ó? Na figura 3, os grupinhos. Os grupinhos. Isso aí são as moléculas. Ou seja, formou-se moléculas. Onde é que ocorre a formação de moléculas? Na ligação covalente, onde um quer ganhar, o outro quer ganhar também. Aí eu vou ter que escolher dessas, ó, né? A 3. Escolha a substância aqui da 3, ó. Essa terceira substância, que será não uma substância iônica,
não uma substância metálica, mas sim uma substância covalente. Aí eu tenho aqui, ó, letra A. A última substância é ferro. Uma barra de ferro. A barra de ferro, ligação metálica. Vai ser aqui, ó, só átomos de metais, ó, tá vendo, ó? Então não é essa última ferro para ser a terceira? Não. Dióxido de carbono. Óxido é oxigênio, tá? Aí ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho 2 oxigênios e 1 carbono. Ou seja, eu tenho 2 tipos. Dois átomos de um tipo e o outro lá, que no caso é 2 oxigênios e 1 carbono. Pode ser o dióxido de carbono? Pode. Pode. Essa terceira substância pode. Ah, cloreto de sódio. Cloreto de sódio é formado pelo cloro, que ganhou elétrons, e pelo sódio, que perdeu elétrons. Aí não forma moléculas, não forma esses grupinhos separados assim, ó. Forma uma estrutura cristalina, um aglomerado enorme, não é? Uma pedrinha de sal é um aglomerado enorme de substâncias ali, na proporção de cloro e sódio 1 para 1. Então, eu tenho aqui, ó, cloreto de sódio vai ser a segunda substância, tá? E a primeira vai ser ferro, a terceira, dióxido de carbono, letra D. Ferro, ligação metálica. Olha como é que eles ficam tudo organizadozinho ali, ó, né? Um tipo só de átomo, de elemento, né? Formando aquele metal. Cloreto de sódio forma a estrutura cristalina, envolvendo o cátion e o ânion. Cátion, aquele que perdeu elétrons, ficou positivo. Ânion, aquele que ganhou, ficou negativo. E quando eu tiver grupinhos separados assim, ó, eu tenho uma molécula. Tenho moléculas. Ou seja, ligação molecular ou ligação covalente. Letra D. Agora é com você. Diz o seguinte, olha. O professor decidiu decorar seu laboratório com um relógio químico, no qual, no lugar das horas, estivesse alguns elementos dispostos de acordo com seus respectivos números atômicos, como mostra a figura. Então, aqui, ó, hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, lítio, 3, até o sódio, que é número atômico 11. Aí ele diz o seguinte, considere os seguintes horários, 8 horas, 6 horas e 5 minutos. A fórmula e o tipo de ligação em cada um dos horários são, vamos lá, 8 horas. O ponteiro pequeno vai estar no 6, 7 e 8. Não é? Cadê? Olha lá. E o grande vai estar aqui em cima do 12, né? Então, eu tenho, ó, vai estar com oxigênio e o outro em cima lá do 12, que é o 0 no lado do relógio, né? Vai de onde você, como você quiser, mas vai estar no magnésio. Então, eu vou ter uma substância formada por magnésio e oxigênio. Magnésio e oxigênio. Aí é que tá. Magnésio, ele é da família 2 da tabela periódica. Família 2. Se você quiser, você pega aqui, ó, magnésio, que é 12, e você faz a distribuição. Fazendo a distribuição do magnésio, que é 12, vai ficar com 2 elétrons na camada de valência. 2. Quem tem 1, 2 ou 3, quer o quê? Perder. Magnésio quer perder. É um metal. O metal quer perder. Já o oxigênio, quando faz a distribuição, o oxigênio ele fica com 6 na última camada. Com 6. Com 6, quem tem 4, 5, 6 ou 7 quer ganhar. Então, a substância formada por oxigênio e magnésio será uma substância formada por ligação iônica. Por quê? Porque um quer perder, outro quer ganhar. Então, você tem aí, ó, ligação iônica, só cortou a letra C. Mas aí, em termos de quantidades, ó, como é que eu vou saber a quantidade? Como é que eu vou saber a quantidade? A quantidade vai ser o seguinte, ó, magnésio
tem 2 elétrons na última camada. Ele quer perder os 2. Oxigênio tem 6. Ele precisa de 2 para ficar com 8. Logo, eu vou juntar um magnésio que doa 2 com um oxigênio que recebe 2 elétrons, para tudo querendo ficar estável. Ou seja, então eu tenho a mesma quantidade, magnésio e oxigênio. Magnésio e oxigênio, letra B ou letra D. E o outro, qual é a hora? 6 horas, carbono. E 5 minutos, hidrogênio. Ora, carbono faz 4 ligações. Se você observar, ele fica com 4 na última camada. Certo? Pessoal, podem ir colocando o nome no chat, tá? Coloquem um nome. Ok. Coloquem um nome. Aí, então, eu vou ter, na substância 2, eu vou ter carbono e hidrogênio. Carbono quer ganhar. Hidrogênio quer ganhar também. Logo, vai ser ligação covalente. Aí, na letra D, ó, quando eu analiso, diz que seria ligação metálica. Nada a ver. Aí, quando eu olho a letra B, eu tenho lá, ó, carbono quer ganhar, porque tem 4. Hidrogênio quer ganhar. Hidrogênio só tem um, mas ele é uma exceção. Lembre-se, hidrogênio é exceção. Ele tem um, quer ganhar mais um para ficar com 2, de maneira estável, semelhante a um gás nobre, o hélio, né? O gás nobre hélio. Aí, então, nós temos aqui, a letra B satisfaz como alternativa correta, certo? Ligação iônica e o óxido de magnésio, ligação iônica, e o outro é o metano, né? CH4 é o metano, é o chamado gás GNV, o gás natural veicular. Aquele gás que é colocado, que tem, né, nos postos de combustíveis, né, que o carro adaptado, que tem aquele cilindro, né, é aquele gás utilizado como combustível, tá certo? Aí, então, nós temos essa situação aí. Bem, vamos dar uma olhada em alguma outra questão aqui? Vamos pegar essa primeira. Será que dá tempo? 1 minuto só. Tem que pegar uma mais simplesinha. Cadê? Deixa eu pegar uma mais simples, porque aí eu estou com bem pouquinho tempo. Essa segunda parece ser simples. Olha lá. Completa a tabela escrevendo a fórmula iônica dos compostos formados a partir da combinação dos cátions metálicos, né? Dos cátions metálicos, ó, lítio, bário, alumínio, com os ânions aqui, ó, que são os que estão na linha horizontal. Aí aqui, por exemplo, quando eu juntar lítio com flúor, olha as cargas. Lítio, 1 positivo. Flúor, 1 negativo. Então, como é que vai ficar a fórmula? Vai ficar um lítio e um flúor. 1 para 1 só. Por quê? Porque eu tenho que juntar as mesmas quantidades de cargas, positivas e negativas. Pessoal, tá aqui com 1 minuto só, a qualquer momento cai, tá bom? Então, fica como atividade de casa esse trabalho para vocês fazerem aí para a próxima, entregar até a próxima quinta, tá bom? Pesquisem bem uma substância legal, uma substância bem... Ô, professor, explique melhor sobre o trabalho.